Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, meu nome é Rogério e hoje a gente dá prosseguimento nos nossos algoritmos genéticos. Vamos falar especificamente sobre os operadores de cruzamento e mutação. Então eu convido vocês para a gente ver essa parte teórica que antecede o nosso código lá no Python, tá? Próximo vídeo já vai ter o código implementando o que a gente vai ver hoje aqui. Vem comigo! A gente agora vai falar um pouco mais sobre operadores genéticos. Então a gente já consegue converter um cromossomo, a gente consegue decodificar esse cromossomo e saber qual é o valor dele na função. Fizemos até uma adaptação para a função fitness, que não é o mesmo valor da função, porque são inversamente proporcionais, né? Eu quero premiar aquele indivíduo que me retorna o menor valor, então dar mais crédito àquele que me retorna menos valor. Por isso que a gente tem que criar uma função fitness diferente do valor da função de aptidão, do valor da função. Tá? A função de aptidão não é a função do sistema, né? Que a gente está estudando. E agora, para fazer a parte de crossover, mutação, ou seja, os operadores genéticos, é interessante a gente dar uma estudada. Então eu preparei um resumão aqui para a gente não demorar muito tempo nesse assunto, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui então no crossover primeiro. Então, crossover tem várias técnicas, tem o de um ponto, de 2 pontos, N pontos de corte, tem também por distribuição uniforme, a gente cria uma máscara e tal. São os mais comuns, é os que eu vou trabalhar mais com vocês aqui, tá? No nosso algoritmo a gente vai trabalhar com um ponto de corte. Então vamos ver como ele funciona e vamos ver os outros também. Imaginemos aqui que a gente tem uma sequência, não botei quantos bits aqui, tá, pessoal? Para ficar mais genérico possível. O verde vai conter informações aqui do pai 1, que foi selecionado para cruzamento. E o azul vai conter as informações, o cromossomo, então, do pai 2. Eu não sei, um monte de 0 e 1 aí, tudo embaralhado, tá? Por isso que eu nem coloquei os números. Mas, enfim, são as informações do pai 1 e do pai 2. A gente inicia sorteando, então, aleatoriamente, um ponto para corte, tá? Esse ponto para corte, então, ele é sorteado, vai definir uma posição 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, aí se ele tivesse 8 módulos, né? Então foi sorteado aqui. Com isso, eu vou fazer um corte nesses dois cromossomos na mesma posição, e aí eu vou doar do pai 1 para o filho 1, na primeira sequência, e vou doar do pai 2 para o filho 2, a mesma sequência. E na segunda parte, eu vou trocar, né? O filho 1 herda do pai 2 e o filho 2 herda do pai 1. O que tiver de informação ali, certo? Eu simplesmente vou copiar tal e qual aquele array vai estar a partir daquele ponto, tá? Isso vale para sequências binárias, vale para quando eu tenho um cromossomo e ele não é binário, por exemplo, número real, né? Vale igual, tá certo? E como funciona se for mais de um ponto de corte? Aqui eu vou representar com 2 pontos de corte. Mesmo pai 1 e mesmo pai 2 selecionados para cruzamento. E aí eu vou fazer agora 2 pontos de corte. Tem que lembrar que esses 2 pontos têm que ser diferentes, né? Porque senão eu vou estar fazendo um único ponto de corte, vai ficar meio esquisito o nosso crossover multiponto aqui. Pode ter mais pontos? Pode ter mais pontos, tá? Uma vez que eles estão definidos, pai 1 vai doar para o filho 1 a primeira parte, doa para o filho 2 a segunda parte, volta a doar para o filho 1 a primeira parte, e o pai 2 a mesma coisa, só que ao contrário. Ele doa para o filho 2, depois a segunda parte ele vai doar para o filho 1, depois novamente para o filho 2. Tá? O que tiver ali, número inteiro, número com vírgula, o que for. Agora, pessoal, quando eu tenho máscara uniforme, certo? Eu vou gerar uma máscara aleatória. Por exemplo, aqui 0 vai representar que a informação vai vir do pai 1 e 1 vai representar que a informação vai vir do pai 2, tá? É também formada por números 0 e 1, nesse caso aqui do nosso exemplo, certo? O normal é 0 e 1, porque geralmente vou ter 2 doadores, né? E aí eu vou fazer o seguinte, pessoal. Cada posição dessa máscara vai me definir um segmento, né? Aqui no caso
Zero vai ser vai ter uma única informação aqui, uma outra aqui, outra aqui, tá? Supondo então que esse cromossomo tivesse tamanho 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, divido nos 9 pedacinhos, exatamente do mesmo tamanho da máscara, ou melhor, a máscara tem o mesmo tamanho do cromossomo, tá? E aí, eu agora vou fazer o crossover propriamente dito. Quando for 0, a informação do filho 1 vai vir do pai 1. Quando é 1, a informação vai vir do pai 2. E o contrário para o filho 2. Tá? Então, quem vai dizer como vai ser a mistura é a máscara. Ó. 0 vem do pai 1, para o filho 1, né? E 1, a informação vai vir do pai 2. O que tiver ali, certo? E aí eu vou seguir aqui a regra. 0 é verde, 1 é azul, 0 é verde, 1 é azul, 0 é verde. Tá? Eu não sei o que tem dentro dessas casinhas, mas o que tiver vai passar para cá. O filho 2 é tudo ao contrário, né? 0 representa pai 2 e 1 representa pai 1. Tá? Mesma coisa, só que ao contrário. Certo? Uma vez que isso está pronto, terminou o crossover e temos então filhos gerados a partir de dois pais. Né? Um outro operador que é muito utilizado é o operador mutação. E geralmente ele vem junto já no processo de crossover. Ele vem junto, está embaralhado ali. Aí eu preparei um exemplinho para mostrar para vocês como ele funciona. Tá? É o que a gente vai usar também na nossa técnica lá. Então eu peguei aqui para um crossover de um ponto de corte, que é o que nós vamos usar no nosso algoritmo. Tá? E eu preciso ter uma taxa de mutação definida. Essas taxas são muito baixas, tá, pessoal? É menos de 1%. Então eu botei 0,5% aqui, que em um número real reflete que 0,5 divididos por 100, então 0,005, tá? Muito bem. Muito bem. Tenho ponto de corte definido aqui e vamos imaginar que eu tenho duas informações aqui. Eu baixo a primeira informação e agora eu gero um número aleatório vindo de uma distribuição uniforme, 0 e 1. Tá? Vou gerar esse númerozinho e eu quero saber se eu vou aplicar a mutação ou não. Como é que funciona isso? Se eu sortear um número que é menor do que o número aleatório que eu vou gerar, for menor então que 0,005, essa mutação vai acontecer. Se o número for maior que 0,005, não vai acontecer, certo? Tem que respeitar a probabilidade disso acontecer, que é muito baixa. Então, só se os números forem menores do que o estabelecido aqui. Então, eu vou gerar um número aqui. Ó. Gerei um número aleatório, o número deu 0,52. 0,52 é muito maior que 0,005, então não houve mutação. Ou seja, a informação que veio vai ficar e pronto. Aí eu baixo, seleciono aqui a segunda informação, que vai vir do pai 1 também, gera um número aleatório, esse número deu muito menor, né, deu 5 vezes menor que a taxa de mutação que eu previ. O que vai acontecer então? Vai acontecer uma mutação aqui. O que é uma mutação? Eu vou gerar um outro número para pôr aqui. Esse número pode vir de algum lugar, ou simplesmente eu vou gerar um número aleatório e vou substituir. Tá? Aí depois lá no nosso programa vocês vão ver que eu vou gerar um outro número aqui. Tá? Se for número binário, eu posso inverter o número que tem ali. Vamos supor que a informação veio um 0 para cá. Eu vou colocar 1 ali. Se veio 1 para lá, eu vou pôr um 0 ali. Tá? Posso também, se os números fossem reais, tipo 0,3, eu poderia gerar um outro número ou botar um complemento de 0,3, sei lá, 0,7, alguma coisa assim. Tá? Enfim, tem que fazer alguma coisa com esse número aí. Então houve uma mutação nesse ponto, tá? Então ficou sinalizado ali uma mutação. E aí eu vou seguir baixando, gerando números e baixando, ó, como vocês vão vendo. Gerei um outro, posso baixar sem alterar. Gerei mais um número aqui, né? E esse aqui, ó, vai sofrer mutação. Ele vem, mas sofre mutação. O último número, maior também que aquele lá, não há mutação, tá? Mesma coisa, pessoal, para quando eu for gerar o filho 2, tá? Eu peguei a primeira informação, trouxe, gerei um número aleatório, é maior, não tem mutação. Peguei a segunda informação, gerei um número aleatório, é maior, não teve, e assim também
para os demais. Então, o segundo filho não sofreu mutação e o primeiro filho, no exemplo aqui, teve 2 mutações no cromossomo dele, tá? Uma ideia aqui para mostrar para vocês, para a gente não ir muito cru para o nosso programinha, né? Lá eu vou usar um laço for para ir pegando essas informações. Existem outras técnicas, tá? Eu até vou comentar, mas a gente vai usar o laço for, que são as estruturas que a gente aprendeu para ir pegando informação, levando e tal. E números aleatórios para fazer essas mutações aí, sorteios, enfim. Tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje era mais com a parte teórica. No próximo, já vamos discutir o nosso código. Legal, pessoal? Então a ideia era não fazer um vídeo longo, mostrar um pouquinho essa parte teórica e agora a gente vai lá para o Python e implementa o que a gente viu aqui. Vamos trabalhar com o crossover e a mutação operando sobre um corte, né? O corte de um único ponto, ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem bem.